2022 está acabando, mas ainda tem espaço para a gente fazer esse vídeo sobre esses 3 pontos que eu julgo ser importantíssimos para você conseguir aproveitar melhor o seu tempo durante sua gravação. Ou seja, a gente está falando aqui de uma produção de altíssima eficiência. E olá para você, se você não me conhece, eu sou Ale Mendonça, eu sou filmmaker, sou aqui de São Paulo e aqui nesse canal a gente fala sobre edição, sim, fala sobre produção e tudo que tange aí, produção de vídeo, filmmaking, drone, enfim, então se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo que vai sair aí nas próximas semanas. E principalmente porque, enfim, né, não vai ter muitas semanas ainda até o final do ano, né, porque, de novo, né, tá acabando. Galera, se vocês estão conseguindo enxergar aqui essa tela, pelo que eu tô vendo aqui no monitor aqui em cima, ela tá roxa, mas não tá roxa, tá? É porque é enfim, o filtro que eu coloquei na câmera que deixa o monitor do MacBook nessa tonalidade magenta. Como é que você chama isso? Magenta? Roxo magenta. Mas na verdade esse vídeo que tá saindo aqui atrás foi de uma gravação que a gente fez na outra semana para uma startup super da hora, ainda não vou falar sobre eles, mas provavelmente eu vou postar esse vídeo quando ele ficar realmente pronto e a gente tiver a validação final. A grande questão é que essa produção fez realmente eu perceber quanto que eu preciso focar em alguns outros pontos, eu precisava passar eles aqui para vocês nesse vídeo especificamente. E o primeiro ponto que eu diria que vai fazer você ter um aproveitamento melhor do seu tempo durante a gravação é, cara, ter um roteiro. Eu sei que isso é muito simples, tá? Mas o audiovisual tem seu segmento de guerrilha, que basicamente significa que você vai pegar sua câmera, vai gravar o que der e depois você vai ver na edição o que você tem de material e com isso você vai fazer um vídeo. É como se você tivesse que fazer uma receita, vão te levar para uma horta e você vai colher o máximo de alimentos possíveis, você não sabe quais vegetais vão ter lá, se vai ter alface ou se tomate, você só sabe que você vai ter que fazer um almoço, uma refeição, depois com tudo que você pegar. É basicamente isso o audiovisual de guerrilha. E nesse caso especificamente existe um direcionamento, mas não tem como ter um roteiro, porque enfim, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Nesse caso não, porque a gente sabia o que a gente ia encontrar, a gente sabia o que a gente queria e principalmente foi muito importante a gente ter um roteiro, mas não só isso, a gente fazer principalmente uma reunião, a gente alinhar a expectativa, tanto o cliente, tanto eu, pra gente ver o que ia entrar no vídeo, o que a gente ia realmente precisar para que ele fosse feito. E o roteiro é uma parte muito importante porque você vai ver tudo que você precisa. O roteiro sim é pré-produção, mas também é produção, porque você também vai se guiar a partir dele durante a edição e depois na entrega. Então é muito bom você ter um objetivo, um foco muito claro, e o roteiro é muito isso. E durante as reuniões que a gente fez com essa empresa, uma coisa que eu falei para eles que foi muito fundamental e que não se coloca em nenhum roteiro quando a gente vai gravar com clientes, enfim, é que eles estivessem disponíveis para a gente realizar essa gravação. E o que isso significa, pessoal? Significa que quando eu vou gravar com alguém, o maior trabalho, na verdade, o que mais desgasta a gente na hora de fazer o trabalho é chegar lá e ter que convencer a pessoa a falar à frente à câmera, sendo que a gente já tinha discutido que a gente ia fazer o vídeo sobre isso, e aí chega lá a pessoa fica, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar na frente à câmera, gente, vocês vão me deixar bonito? Você vai coloca Photoshop, hein, você faz milagre? São coisas que acabam desgastando a gente durante a gravação. Em vez da gente focar no conteúdo, focar no roteiro, focar no que precisa, a gente acaba tendo esse trabalho de convencimento, falar, não, tá tudo bem, você não é ator. Então isso foi uma coisa que eu coloquei desde o começo para eles e que foi fundamental. Eu posso falar para vocês, foi realmente muito importante de eu ter falado isso pra gente poder produzir esse vídeo, porque as coisas ficaram muito mais fáceis, tanto o pessoal dessa empresa quanto eu, a gente estava muito mais à vontade, porque a gente já sabia o que a gente ia fazer, o que a gente queria e o resultado que a gente ia obter a partir disso. Então, isso é um ponto muito importante para conseguir executar esse roteiro. Então, eu acho que eu diria que até mais importante que o roteiro é quais são as condições para ele ser executado. Porque se você faz um plano mirabolante, mas você, enfim, não tem acesso à área que você vai ter que filmar, se você não tem o equipamento certo, se a pessoa que você vai querer que esteja na frente da câmera ela não vai chegar a tempo, então de nada vai servir esse seu roteiro. Então, acho que o roteiro engloba muito esse ponto, mas principalmente alinhamento, cara, qual que vai ser a direção, qual vai ser o foco que vocês vão seguir durante essa diária, e isso vai desafogar muito na hora da edição. Então, esse é o primeiro ponto. É um ponto longo, mas é um ponto muito importante, pessoal. Falei que esse vídeo é um top 3, mas eu vou fazer um quarto que é de bônus, tá bom? Então fica até o final do vídeo para você, pelo menos, ver qual que é a quarta dica, que é a quarta dica bônus, tá? E se você tá curtindo o vídeo, cara, já se inscreve no canal, curte, principalmente compartilha para aquele seu amigo filmmaker ou sei lá, para alguém que se interessa nesse assunto. A gente atingir o maior número de pessoas possíveis com esse conhecimento, então desde já, valeu! E vamos de volta pro vídeo. O segundo ponto que eu diria que é fundamental também, ainda mais numa diária que
vai ter bastante gente, cara, leve sempre um assistente com você. Eu ia levar uma pessoa comigo, mas infelizmente acabou acontecendo alguns imprevistos e essa pessoa não pôde comparecer nessa gravação. Isso fez muita falta porque enquanto eu estava gravando uma pessoa na frente da câmera, a gente podia ter um outro filmmaker que seria filmmaker barra assistente barra produtor, que estaria tanto me ajudando, sei lá, na hora de pegar o equipamento, quanto, por exemplo, gravar os inserts do lugar ou gravar os inserts de alguma pessoa que a gente queira que esteja no vídeo. E isso, pra mim, eu vejo que fez falta. A gente poderia ter um aproveitamento até melhor nesse sentido dessa diária do que a gente realmente teve. Não foi algo que não foi possível fazer o vídeo por conta disso, não, ele tá feito, ele tá bem bonito, eu gostei bastante do resultado, mas a gente poderia realmente ter otimizado as atividades em função do tempo que a gente tinha ali, até porque algumas pessoas que estavam lá no dia, elas não ficaram até o final, elas tinham outros compromissos, outras reuniões, enfim. E no final das contas, a gente, como sendo filmmakers, como sendo produtores de conteúdo, a gente precisa ter um cronograma muito bem organizado para saber o que é a nossa prioridade ao longo do dia. Por isso mesmo do nosso primeiro ponto, que é roteiro, porque enquanto eu realmente estou focado em fazer o que é prioridade, outra pessoa já está dando seguimento ao próximo item da nossa lista. Então, não dá para evoluir fazendo tudo sozinho, esquece, não vai dar bom. Você ter uma pessoa vai ser fundamental, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer com você, se você está no começo da sua carreira, se você está muito avançado, você vai vendo que sozinho você pode até progredir até um certo ponto, mas que depois é insustentável você, cara, ir para as produções sozinho. É realmente isso. A terceira dica que eu julgo muito importante quando você vai gravar alguém na frente da câmera é você realmente posicionar ela, vai estar a luz ali direitinho, você vai fazer o foco e você vai começar a falar mais antes, pessoal. Mas antes de mais nada, você vai checar o foco 2 vezes na sua câmera. Por quê? Porque quando a gente realmente senta e olha para a pessoa e a gente tem tudo setado direitinho, a gente, querendo ou não, a gente se arruma na cadeira, né, e fica mais confortável, e a pessoa vai fazer a mesma coisa. A pessoa vai realmente fazer a mesma coisa que você está fazendo, vai se sentar para se sentir mais confortável, e nisso, dependendo qual lente você estiver usando, na grande maioria das vezes, se a pessoa se movimentar um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, ela vai sair do foco. Eu não sei qual equipamento você tem, se você coloca no foco automático, que eu não acho uma boa ideia, mas enfim, de ocasião, depende, né, do momento que você vai usar esse foco automático. Mas, cara, eu não uso, eu uso mais o foco manual, e nesses momentos é sempre bom você checar 2 vezes o foco, porque nesse vídeo que a gente gravou aconteceu isso em 2 momentos. Não foi algo totalmente fora de foco, não, mas poderia ter ficado um pouquinho mais em foco do que ficou. E pra mim ficou muito claro exatamente isso que aconteceu, porque eu vi depois na gravação, né? A gente começando a gravar e a pessoa indo um pouquinho mais pra trás, ou a pessoa indo um pouco mais pra frente, e quando eu fiz o foco a pessoa tava em outra posição. Então sempre, pessoal, sempre cheque o foco 2 vezes. 2 vezes. Não uma, 2. Se quiser, checa até uma terceira. Vai ser bom. E a quarta dica, pessoal, que eu acho que é a mais importante, e é melhor a gente deixa pro final, claro, enquanto você está entrevistando a pessoa, você está falando com ela, por favor, escute o que ela está falando. E o que eu quero dizer com isso? A gente geralmente tem eu tinha uma lista aqui, enfim. E eu digo isso porque geralmente a gente tem uma lista de perguntas, mas se você for seguir pergunta após pergunta, após pergunta, após pergunta, basicamente isso vai se tornar uma prova. Já fez prova na vida? Com certeza, você já fez alguma prova na sua vida. E o que acontece? Quando você responde uma pergunta, vem outra. E você responde outra pergunta e vem outra. E não necessariamente uma pergunta leva a outra. E isso é um caminho que a gente tem que construir durante a nossa entrevista. A gente tem as perguntas, mas se eu tenho lá como que a empresa foi criada e o que a empresa faz, no meio eu vou falar, mas e aí? Mas esse começo foi difícil? Você acabou de falar que vocês tiveram muitas dificuldades? Me explica melhor isso. Isso só exemplifica e deixa muito claro para a pessoa que você está entrevistando que você está realmente ouvindo ela. E isso é muito importante, porque quanto mais você ouve, mais você indaga a respeito do que a pessoa acabou de falar, e isso mais, à medida que o tempo vai passando, essa entrevista ela vai se transformando numa conversa. Isso eu diria que é o ponto fundamental na produção de um vídeo. Porque você não vai deixar ele robótico, você vai deixar ele espontâneo, as pessoas vão estar ali realmente na frente da câmera como elas estão, como elas são, e colocando para fora todas as informações do jeito delas. Isso é um valor muito grande, porque cada pessoa tem uma forma de falar, e se todas as pessoas forem falar iguais, cara, é melhor você ter uma pessoa na frente da câmera do que várias que falam a mesma coisa, da mesma forma, e isso não é tão interessante assim. E eu posso te afirmar que isso só acontece quando a pessoa vê que ela está sendo ouvida. Quando você está olhando no olho, quando a pessoa fala alguma coisa, isso gera uma reação em você, gera um pensamento, isso gera uma outra pergunta.
Então, não foca o quão complexa é a pergunta. Foca no que a pessoa está falando e como que ela pode responder mais ainda sobre esse determinado assunto. Isso eu acho que é o mais fundamental dessa gravação que a gente fez. E mais vai esquecer o balanço de branco, né? Espero que essas dicas para você tenham feito muito sentido. Comenta aí se para você foi bom, se não foi. E, cara, a gente se vê na próxima. Tchau!